Olá para todos vocês que nos acompanham, tudo bem? O senador Álvaro Dias participou de uma live com Luiz Neto, da Juventude do Podemos de Maringá, e falou sobre a importância do fim do foro privilegiado e do projeto que limita os juros dos cartões de crédito e do cheque especial. Confira como foi. Em relação ao país, eu não tenho nenhuma dúvida que a Operação Lava Jato se tornou a prioridade do povo brasileiro e a esperança de um futuro diferente. Quando em 2013 multidões foram para as ruas, né? Começamos lá em 2013, multidões enchendo as praças públicas, né? Levando seus sonhos, as suas esperanças, mas principalmente carregando no peito uma enorme indignação, uma revolta latente, né? Em razão da corrupção aberta, da corrupção desenfreada e impune que acontecia no país. Eu dizia lá no Senado, como solitário, né, no combate à corrupção, eu dizia, olha, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e espera o de amanhã para ser esquecido. Então, na verdade, a população brasileira estava revoltada com o que acontecia e foi para a rua exigir mudança, exigir combate à corrupção para valer. E aí surgiu a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato redescobriu a esperança, né? Fez com que a população voltasse a acreditar. Porque qual era o conceito de justiça no país? O conceito de justiça é que ela só existia para prender especialmente pobres e sobretudo, pretos, né? Essa era a noção sobre justiça no Brasil, o conceito arraigado no inconsciente coletivo de que os poderosos jamais seriam alcançados pela justiça. E veio a Operação Lava Jato, e com ela os poderosos foram para a cadeia. Quem não tem foro vai preso. O Eduardo Cunha foi preso porque perdeu o foro, foi cassado. Ministros que foram presos quando deixaram os ministérios. O presidente da República que foi preso porque não era mais presidente. Governador do Rio, foram vários, né? No Rio de Janeiro, uma coleção de governadores, de ex-governadores. Porque governador tem foro privilegiado. E o que ocorre? Só é julgado no Supremo. E o Supremo não julga. Então, veja a diferença. Quem não tem foro, entre os que não têm foro, nós tivemos 285 condenações, com mais de 3.000 anos de cadeia. E com os detentores do foro privilegiado, tivemos uma única condenação, com 13 anos de cadeia, e o ex-deputado Nelson Meurer faleceu, inclusive, nesse final de semana. Ele foi o único preso condenado durante a Operação Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a grande diferença. Se nós acabarmos com o foro privilegiado, eu estou colocando isso, viu, Luiz Neto, porque é preciso que a população pressione o presidente da Câmara, porque se colocar em votação, será aprovado. Ele já passou pela Comissão de Justiça, passou pela Comissão Especial, e aguarda apenas a votação do plenário da Câmara dos Deputados. Uma única sessão, em 2 turnos, e o projeto estará pronto para ser promulgado, e aí sim todos seremos iguais perante a lei. Essa limitação que há, essa seletividade que há, é da lei, não é do juiz, não é do promotor, não é do policial federal, não é do Ministério Público. A limitação que há é da lei. Nós somos responsáveis, os legisladores. E agora está na Câmara. Então, o grande responsável é o presidente da Câmara. Eu vou te dizer, Luiz, desculpa eu falar bastante. Imagina. Esse assunto, realmente, eu considero da maior importância. Por que a imprensa nacional não dá muita importância a esse tema? Por que com a divulgação, obviamente, a população vem mais, né? Se você divulga, vem mais, principalmente os grandes noticiosos aí de TV, tem grande audiência, né?
Se houvesse uma divulgação do foro privilegiado, do projeto que está pronto para ser votado, certamente o presidente da Câmara não resistiria à pressão e colocaria em votação. Então é preciso que, para que a Operação Lava Jato se complete, agora faltava uma coisa, o foro privilegiado, agora faltam duas, a prisão em segunda instância. Por quê? Porque houve um retrocesso. E veja que esse retrocesso ocorreu depois da eleição. Todos prometeram combater a corrupção durante a campanha, ou quase todos. No entanto, depois de eleitos, muitos se esqueceram, e nós tivemos retrocessos. Então, o Supremo Tribunal Federal praticou o primeiro grande retrocesso, golpeando a Operação Lava Jato, alterando a jurisprudência e acabando com a prisão em segunda instância. E o Congresso enrola. O Congresso, com a estratégia da protelação, vai empurrando, não é? Então, nós estamos dependendo da prisão em segunda instância e do fim do foro privilegiado para que realmente nós possamos comemorar uma nova justiça no Brasil. Senador, o que o senhor falou é muito válido, porque já passam dos 1000 dias que esse projeto chegou à Câmara. O que o senhor acha que falta? Falta vontade para que esse projeto seja votado? O que precisa ser feito? A população ela deve pressionar o presidente da Câmara ou depende mais de outras coisas do que a vontade dele? Olha, vamos dizer o seguinte também, que é importante. Muitos pensam que o foro privilegiado só beneficia os políticos. Não é verdade, né? Beneficia mais de 55 mil pessoas no Brasil, mais de 55 mil autoridades dos três poderes. Dos três poderes, então, da Justiça, do Executivo, do Legislativo, do município à União. Então, em todas as esferas, né, de baixo e em cima. O foro é diferente, é claro. Um governador de estado tem o foro no STJ, Superior Tribunal de Justiça. O presidente da República, ministro, senador, deputado federal, tem o foro no Supremo Tribunal Federal. Então, veja, o Brasil é o único país do mundo que tem o quádruplo grau de jurisdição. Não é? Então, você começa na primeira instância e vai até o Supremo. São 4 graus de jurisdição. Então, se você não aprova a prisão em segunda instância, e você tem um grande advogado, o bandido tem um advogado competente, ele empurra, vai até o Supremo, muitas vezes prescreve a ação criminal, e outras vezes não julga antes do sujeito morrer. Né? Então, aí não há justiça. Por isso, são duas questões. O Congresso tem que votar e tem que aprovar o fim do foro privilegiado na Câmara dos Deputados e tem que aprovar agora, já que o Supremo Tribunal Federal mudou a jurisprudência, nós temos que legislar e consolidar definitivamente, legitimar na legislação do país a prisão em segunda instância. Aí sim nós teremos uma complementação da Operação Lava Jato na direção da nova justiça, que será um salto civilizatório e colocará o Brasil entre os países mais avançados do mundo em matéria de justiça. Eu considero o sistema financeiro do país o grande obstáculo ao desenvolvimento econômico, porque as facilidades concedidas pelos governantes ao longo do tempo permitiram a consolidação de um oligopólio. Então, são 5 grandes bancos brasileiros responsáveis por quase 90%, 85% do crédito no país. E o que é pior, 75% do crédito está com o poder público, com os governos, sobrando 25% para a iniciativa privada. E esses bancos não precisam competir no mercado. A competição é que reduz taxas de juros. Né? Então, não há competição, por quê? Porque os bancos, os grandes bancos, possuem um cliente generoso que é o governo. Então, ele não depende do setor privado, só o governo basta. Por isso, no ano passado, os bancos tiveram um lucro fantástico de 108 bilhões de reais. Bom, essa conversa é longa, eu estou há muitos anos
trabalhando isso, pedindo, inclusive, auditoria sobre a dívida pública, apontando as distorções existentes, o que acontece, por exemplo, com as operações compromissadas que o governo realiza com os bancos, o que acontece com a rolagem da dívida pública, que privilegia 12 dealers, né, que são os responsáveis pela rolagem da dívida, que são 8 bancos e mais 4 fundos que financiam, fundos de financiamento, não é? Então, isso tudo a gente vem falando, como é que não tem uma plataforma para publicar a dívida dos municípios, dos estados da União, não há transparência, não há uma plataforma para publicar o leilão dos títulos públicos, e por isso as taxas de juros sobem à estratosfera, não é? Então, tudo isso a gente vem falando. Agora, vamos no que é específico, a pandemia. O que os bancos fizeram nesse período da pandemia? Aumentaram as taxas de juros. O governo colocou, por exemplo, 40 bilhões de reais para empréstimos a micro e pequenas empresas. Até poucos dias, o balanço mostrava que apenas 4 bilhões e 400 milhões de reais foram utilizados por essas micro e pequenas empresas. Por quê? Os bancos subiram as taxas e criaram mais dificuldades, e o governo não instituiu no início o fundo garantidor, que seria assumir o risco do banco para que o dinheiro ficasse à disposição das empresas, garantindo os empregos. Então, não fizeram. Os bancos foram implacáveis, né? Perversamente implacáveis. E o nosso projeto quer reduzir as taxas de juros, porque o que há é uma agiotagem oficializada. Eu sei que muita gente não sabe, mas os bancos chegam a cobrar 1.200% ao ano de juros no cartão de crédito. A média brasileira do ano passado foi 312%. 312%, a média anual da taxa de juros dos cartões de crédito. Nós temos, na América Latina, em 2017, um balanço. O Brasil teve a taxa de juros de 352% no ano. O segundo colocado foi a Argentina, com 47%. Os outros, Peru, Chile, até a Venezuela, com 29%, a Colômbia, com 18%, enfim. Os países da América Latina, México, não estou falando do país do primeiro mundo. Nos países do primeiro mundo é Portugal 16%, aí você vai para a Espanha 18%. Na Espanha, o banco cobrou 27%, foi condenado pelo crime de usura. O meu projeto institui o seguinte: 30% é a taxa anual de juros, será 30% se o projeto for aprovado, deve ser votado agora em agosto, na primeira semana, e haverá crime de usura também. O projeto institui o crime de usura. Cobrou além desse limite a condenação. E o projeto garante a mesma liquidez do início deste ano, para que não falem que comprometerá a liquidez. Até porque não é o banco que promove liquidez, é o governo que promove liquidez. O banco não é uma indústria que produz o dinheiro. Não, quem coloca o dinheiro é o Estado brasileiro no sistema financeiro. E, recentemente, vem capitalizando bastante os bancos com essas linhas de crédito que são abertas para atender as empresas, não é? Então, nós queremos fixar o limite em 30% de março passado, então, retroage a março até dezembro. Será uma grande experiência. Nós vamos verificar que é possível, sim, conviver com uma taxa de juros menor, que os bancos não deixarão de existir, que o dinheiro não desaparecerá dos bancos, que nós teremos uma redução da inadimplência, teremos também uma redução na vigência da inadimplência, as pessoas usarão mais o cartão de crédito. Hoje tem gente levando comida para casa com o cartão de crédito. Agora, o que farão depois? Endividados? O que farão para pagar com essas taxas de juros se nós não reduzirmos? Hoje, 67% dos brasileiros estão endividados no sistema financeiro.
E deles, 74% estão endividados com o cartão de crédito ou cheque especial. Então, como não reduzir? Não é? É agiotagem isso. Isso é revoltante. Não há em lugar nenhum do mundo. Olha, 76 países do mundo limitam a taxa de juros como nós queremos agora. E nós estamos querendo uma experiência até dezembro, durante a pandemia. É claro que vai dar certo. Esse é o medo. Não querem porque vai dar certo e depois o povo brasileiro não vai abrir mão mais de ter taxas de juros menores. Aí vem uma outra questão que surpreendeu. Grandes varejistas, entidades do varejo, do comércio varejista, passaram a se opor ao projeto. Aí nós fomos investigar por quê, mas qual a razão? Eu imaginava que todos viessem apoiar. Eu fui verificar. Na verdade, grandes lojas varejistas, não é, possuem o seu cartão próprio, o seu banco próprio, e ganham mais com as taxas de juros do que com os produtos que vendem. Como nós estamos numa democracia, vou citar algumas. Carrefour, Quero, Baribas, que vai, Renner. Aliás, o Bispo Macedo comprou agora o Banco Renner, que era das lojas Renner, Magazine Luiza. Então aí vem lá a Via Varejista, que administra alguns desses cartões de crédito. Então não querem a redução. Obviamente sabem que vai ficar comprovado que o sistema funciona assim, com taxas de juros menores, e aí haverá exigência de que isso seja permanente. Mas o meu projeto é até dezembro. Depois nós vamos discutir o que vai acontecer na sequência, não é? Certamente vamos aprovar no Senado, com toda segurança. Assim que colocar em votação, será aprovado. Na verdade, há um compromisso recente do presidente do Senado, isso público, compromisso anunciado diante de todas as lideranças. Não houve nenhuma liderança de partido político no Senado que se opusesse. Tem senador contra, 2 ou 3 senadores contra, mas, na verdade, os líderes dos partidos todos apoiaram. Então, nós teremos essa votação, sim, na primeira semana de agosto. Se inscreva no canal do YouTube do senador Álvaro Dias e ative o sininho para receber as notificações de quando tem vídeo novo por aqui. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Até mais!